Isaías e Jeremias. Jeremias, capítulo de número 29. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Diz assim o texto. O versículo é o de número 11, irmãos. Capítulo 29, versículo de número 11. Porque eu bem sei, ou bem sei eu, os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que esperais. Pode se sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero ler novamente uma outra versão, talvez você não entenda essa. Eu quero ler uma versão mais próxima, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Escute só. Eu quero dar um tema, antes que eu me esqueça, para essa mensagem de hoje. E o tema não é outro senão: a graça nos dá uma lei. A graça nos dá uma lei. Todo ser humano, nós seres humanos, precisamos de entender que Deus não é um Deus. Deus é Deus. Isso é, Deus não é um Deus dentre tantos os deuses. Na verdade, não existem deuses, existe Deus. Porque todos os outros deuses são criação da mente humana, é produto do coração e da mente de alguém, de pessoas. Deus não é um Deus. Deus é Deus. Nem acima dele, nem abaixo dele não existem deuses. Ele mesmo disse isso. O próprio Senhor disse isso. E até mesmo aqueles que são chamados de deuses pela Bíblia não são deuses. A própria Bíblia diz e chama o diabo de um Deus. Por quê? Porque ele se fez assim, ele se acha. E as pessoas, direta ou indiretamente, o tratam assim. Escute o que eu vou te dizer. Como que é possível um homem, ou como é possível o ser humano conhecer a Deus? Nós que somos tão pequenos, e pequenos em todo tipo de observação que você fizer, somos pequenos. Em relação à grandeza de Deus, nós somos muito pequenininhos. Escute o que eu vou te dizer. Todo ser humano deveria ter sede de Deus. E isso por conta própria. Todo ser humano deveria estar a cada dia a caminho da casa do Pai. Todo ser vivente deveria sentir profundamente a necessidade desse Deus. Nós sentimos profundamente a necessidade de um monte de coisa. O ser humano sente profundamente todo dia, principalmente nos finais de semana, começa na sexta-feira, as necessidades de um monte de coisa. Final do mês, final do pagamento, ou próximo do pagamento, as necessidades vão brotando assim. E nós, seres humanos, essa necessidade deveria acontecer diariamente no nosso coração em relação a Deus. E deixa eu te dizer isso aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. A menos que nós venhamos entender e compreender e
obedecer a Deus, as nossas vidas serão desperdiçadas. Vou repetir. A menos que nós compreendamos, pelo menos, aquilo que a Bíblia nos fala a respeito de Deus, a menos que nós venhamos obedecer a Deus e caminhar na presença dEle, a nossa vida será de toda desperdiçada e jogada na lata do lixo. E nós nunca poderemos ouvir a voz de Deus que tem dito, e que será dita naquele grande dia: servo bom e fiel. Eu vou repetir porque eu sei que tem gente que não está entendendo nada. A menos que eu obedeça a Deus, isso não é religião, eu estou falando de Deus, estou falando da Bíblia, estou falando de conversa de pastor, estou lendo a Bíblia para você e estou mostrando ela para você. A menos que nós venhamos obedecer a Deus, compreender a Deus, ter a vontade desse Deus e se aproximar mais dele, a menos que isso aconteça, nós não temos sequer a mínima chance de viver a vida. Viver longe de Deus é desperdiçar a vida. Deus fez um convite que é universal. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará até vós. Esse é o convite de Deus para toda a humanidade. A Bíblia Sagrada diz que Deus revela a sua vontade a todos nós, a todo ser humano. Porém, só aqueles que realmente estão dispostos a conhecê-lo é que essa verdade é de toda revelada. Deus, a Bíblia Sagrada diz que Ele é bom. E para aqueles que servem ao Senhor e que conhecem e que entenderam, servir a Deus não é uma obrigação, um peso, e sim uma honra servir a Deus. É um grande privilégio servir a Deus. É um privilégio que deveria, na verdade, circundar a minha vida. É um privilégio que deveria cercar toda a minha casa, toda a minha história de vida, e que deveria fazer parte da vida de todo ser humano. Buscar Deus, procurar ao Senhor. A Bíblia diz no texto, lá na frente, se a gente ler nesse próprio texto, a Bíblia diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares gospelmente. É isso? Não. Evangelicalmente. Não. Quando me buscares de todo o vosso coração. E outra versão diz assim: quando me procurares com todo o vosso coração, não para ficar rico, não para conquistar de novo mais uma casa e mais um apartamento e mais, não. Quando me buscar de todo o vosso coração, buscarem a mim, não o que eu tenho para te dar. Quando me procurares, eu me deixarei ser achado. Olha que coisa linda. A gente precisa de entender isso. E a Bíblia Sagrada diz assim: que para que nós venhamos achar Deus, a gente precisa se render a Ele. Escute o que eu estou dizendo hoje aqui. Nós precisamos nos render ao Senhor, à vontade de Deus para a nossa vida. Irmão Sérgio, o que é se render a Deus? É se colocar à disposição de Deus. Senhor, eu estou aqui à sua disposição. Quer alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? Eu estou à sua disposição, Senhor. Isso significa se colocar ao lado. E eu acrescento: isso significa também colocar de lado as minhas ambições, os meus desejos pessoais, a minha expectativa, que eu deixo tudo de lado, aquilo que é meu, e coloco na frente a vontade de Deus. Eu vou dizer isso aqui de novo.
até chegar no ponto pelo qual Deus colocou no meu coração. Se faz necessário eu me render a Deus. Render-se a Deus é se colocar à disposição de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Significa desejar o caminho de Deus de uma maneira suprema. Significa desejar e colocar-se à disposição dEle, de acordo com a vontade dEle, na hora dEle, no tempo dEle. Em outras palavras, Deus como prioridade da minha vida. O nosso lema aqui sempre foi estabelecer prioridade para a vida da gente. Em tudo que nós fizermos, se a gente não souber estabelecer prioridade, a vida da gente afunda. O que é se render a Deus? Nós temos alguns exemplos, eu quero dar só apenas 2 ou 3 deles. Você vê Paulo na Bíblia, o apóstolo Paulo se rendendo a Deus, quando ele tem um encontro com Deus, e ele diz assim: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele está se colocando à disposição de Deus. Nós temos na Bíblia Sagrada Isaías, um homem de Deus, um grande profeta de Deus, que tinha visões de Deus. E ele diz assim, quando viu Deus, a Bíblia diz que quando ele viu Deus, ele disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu estou à sua disposição, porque afinal de contas, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu sou, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que fez. É o Senhor quem tem proporcionado. Na segunda de Crônicas, no capítulo de número 17, a Bíblia fala a respeito de um homem chamado Amazias. Diz a Bíblia que voluntariamente Amazias se colocou à disposição do Senhor. Diz a Bíblia que ele voluntariamente se entregou a Deus. Então fica com isso no teu coração. Se você quiser ouvir a voz de Deus e ter amizade com Deus, em primeiro lugar, você precisa de se colocar à disposição de Deus. Outra coisa, nós precisamos de confessar. Irmão Sérgio, tem que confessar o quê? Se nós quisermos ver Deus, se nós quisermos ouvir a voz de Deus, se nós quisermos estar perto de Deus, se quisermos estar no centro da vontade de Deus, precisamos de confessar e também abandonar. Confessar a Ele todas as nossas esquisitices, todos os pecados que estão guardadinhos, esquisitinhos, guardados no secreto, que a gente vai acalentando. Tem base bíblica para isso, pastor? Tem. Salmo de número 66. A Bíblia Sagrada diz assim: se eu atentar à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu preciso confessar a Deus, me dedicar, entregar a minha vida para Ele. Então, dito isso, eu quero fazer algumas considerações aqui nesta noite. O texto que a gente leu fala de um povo que está preso, um povo que está cativo, um povo que foi levado como prisioneiros, como escravo para a Babilônia. E é uma multidão de pessoas, de crianças, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, meninos e meninas, uma multidão de gente, tudo preso como escravos, numa nação que não é deles, num país que não é deles, falando e vivendo no meio de uma linguagem que não pertence a eles. Por que eles foram parar ali? Deixa eu fazer algumas considerações ali. Eu não vou explicar muito o texto, porque eu tenho certeza que você já conhece tudo de cor e salteado, mas pelo menos algumas considerações eu quero fazer a respeito disso aqui. Primeira coisa, eu quero dizer para mim, o teu coração aqui neste lugar: não queira, escute isso por favor, não queira nada além daquilo que está nas mãos de Deus para você.
Não alimente o teu coração com aquilo que Deus não tem para você. Preste atenção nisso. Cuidado com esse jargão, o melhor dessa terra. Toma cuidado. Tá bom, irmão? Toma muito cuidado com isso. Preste atenção na palavra de Deus. Tudo quanto o teu coração desejar, tudo quanto o teu coração desejar, que não está nas mãos de Deus para você, será prejudicial para a tua alma. Aleluia. Nós precisamos nos render a Deus, não a aquilo que Ele tem para dar para a gente. Nós precisamos nos render ao coração do Pai e aprender a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. É duro, eu sei que existem momentos na vida da gente que não é fácil dizer assim. Eu vou repetir: sabe por que esse povo está na Babilônia como escravo? Porque o que o coração deles desejou não estava nas mãos de Deus para a vida deles. O que eles desejaram não era projeto de Deus para a vida deles. Para eles, o que Deus tinha para a vida deles não era o suficiente. Por isso foram levados como escravo para a Babilônia, a Síria e tantos outros países que eles foram divididos. Escute o que eu vou te dizer. Compre, mas não se esqueça de Deus. Venda, mas não se esqueça de Deus. Negocie, mas não se esqueça de Deus. Coma, mas não se esqueça de Deus. Vista-se e não se esqueça de Deus. Beba, não se esqueça de Deus. Faça tudo quanto tiver na tua frente para fazer de acordo com a vontade de Deus. Sonhe, mas não se esqueça de Deus. Projete, mas não se esqueça de Deus. Trabalhe, mas não se esqueça de Deus. Faça tudo lembrando de que tudo que você tem foi Deus que te deu. Aleluia. E se fizeres assim, escute o que eu vou te dizer aqui. Se fizeres assim, eu te ouvirei, diz o Senhor. Glória a Deus. Essa é a palavra do profeta Jeremias para essa nação. Se fizeres assim, quando orares e me buscares, eu te ouvirei. Não vai nem precisar de profeta para orar para você. O caminho do céu estará aberto para você passar. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui não é religião, isso aqui é palavra de Deus, meu profeta. Escute o que eu vou te dizer isso aqui. Deus quer te ver bem. E muito bem, obrigado. Deus quer ver você bem. E os planos de Deus em relação à tua vida são muito melhores do que o teu. Eu não me canso de dizer essas coisas. Escute o que eu vou te dizer. Estava falando com Deus a respeito disso aqui. E Deus colocou isso no meu coração. Deus quer fazer algo novo na vida de pessoas aqui neste lugar. Eu gostaria que você entendesse isso. Deus quer fazer algo novo na vida de pessoas aqui dentro deste lugar. Escute o que eu vou dizer aqui, irmão. Nessa época aqui, que é muito diferente dessa época de hoje, caótica, quando não vinha chuva do céu, como não está vindo agora, as pessoas saíam de dentro de casa com a cabeça coberta, morrendo de vergonha. Os donos de fazenda, quando saíam de casa, olhavam as suas plantações morrendo por causa da seca. Eles saíram para fora das suas casas com um pano na cabeça, morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. Sabe por quê? Porque eles sabiam que a culpa da chuva não está vindo era por causa do pecado deles. Eles olhavam uns para os outros e abaixavam a cabeça e escondiam o rosto, porque eles sabiam que havia uma promessa de Deus, e a promessa era: se ouvires
atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, eu mandarei chuva no tempo certo, na hora certa, para regar o fruto da vossa terra. Em Levítico, pode deixar, meu irmão. Em Levítico e em Deuteronômio, presta atenção. Em Levítico e em Deuteronômio, Deus havia feito uma promessa para Israel: se fizeres assim, no tempo da chuva, na época da chuva, não vai faltar chuva para vocês. Porém, no entanto, todavia, contudo, mas as pessoas preferiram ouvir a voz do próprio coração. E hoje se diz é a natureza que a natureza é verdade, é a natureza. Mas por detrás da natureza tem alguém. Por detrás da natureza tem alguém que faz e desfaz. A Bíblia diz que ele abre a porta, ele fecha a porta, ele dá a chuva, ele para a chuva. Diz a Bíblia que o sol presta reverência para ele. Diz a Bíblia que a lua se encurva diante dele. Você não consegue entender isso, eu também não. Diz a Bíblia que ele conhece cada estrela pelo seu nome. Ele fez uma promessa e eu quero dizer isso aqui nessa noite. Se fizeres assim, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, eu quero dizer isso em nome de Jesus, não vai faltar chuva para a tua casa, para a tua família. Eu não estou falando dessa chuva aí, você sabe do que eu estou falando. Não vai faltar providência de Deus dentro da tua casa. Deus vai te sustentar. Eu quero repetir isso aqui. Tudo que você tem, Deus vai zelar. Tudo que você possui, Deus vai cuidar. E aquilo que você não possui, o Senhor vai fazer prosperar. Glória a Deus. Escute o que eu vou te dizer. Não queira nada além daquilo que está nas mãos de Deus para você. Tudo que você desejar que não está no projeto de Deus para a tua vida, pode ser uma catástrofe para a tua alma. E a Bíblia diz assim: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Deixa eu te dar um conselho nessa noite aqui. Deixa eu te dar um conselho simples, prático. Olha para cima. Olha para cima e reconheça que é Deus, o único Deus que pode fazer com que a tua vida dê certo. Eu vou repetir isso aqui. Olha para cima, começa a olhar mais para cima e reconhecer que só Deus pode fazer com que a tua vida dê certo. Não é o seu patrão, não é a patroa, não é nada na vida. Se a tua vida não estiver atrelada à vida de Deus, nada vai dar certo. Foi o Senhor que disse isso. Essa é a aliança de Deus para com os seus. Isso não é texto isolado, você conhece. Existem textos e mais textos que Jesus disse em Mateus capítulo 7, está fora do script. Todo aquele que ouve essa palavra e pratica, desce a chuva, corre nos rios. Perdão, todo aquele que ouve essa palavra e não pratica, descem as chuvas, correm nos rios, sopram os ventos e vem contra ela. E diz a Bíblia que ela cai, porque ela está edificada na areia. Porém, todo aquele que ouve essa palavra e pratica ela, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Vem a chuva, desce os ventos, sopra os ventos, corre nos rios. Isso é, os problemas vêm contra aquela casa, mas ela está edificada na rocha. Ela não cai. Casa na areia é casa edificada nos seus próprios conceitos, aquilo que você acha. A Bíblia diz assim, que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Eu acho, eu penso que eu aprendi, um filósofo, eu fiz filosofia, fiz psicologia, eu fiz doutorado disso, daquilo. É bom, continue estudando, vai à luta, porém, coloque sempre Deus na frente. Sempre Deus na frente. Deixa eu te dizer isso aqui. Tudo que Deus tem para você, escute isso. Tudo que Ele tem para você
é o suficiente. Não precisa um acréscimo, é o bastante. Porque até as economias de Deus é o suficiente para sustentar esse mundo inteiro. As economias de Deus é o suficiente para sustentar esse mundo inteiro e ainda sobra. Segundo lugar, eu quero dizer isso aqui. O texto que a gente leu diz assim: eu sei, o Senhor dizendo, bem sei eu, sou eu que sei e conheço os planos que eu tenho para cada um de vós. Pensamento de paz, de bondade, para dar o fim que você espera, para dar um futuro bonito, um futuro melhor. Segundo lugar, deseje a presença de Deus. De que maneira, pastor? Ardentemente. Você está no texto, está embutido. O que está na letra não resolve nada. O que está por detrás da letra é o que serve para a minha vida e para a tua. Deseje a Deus. Mas deseje a Deus, deseje a presença dele ardentemente, com a vontade. Não cometa loucuras na vida. Não cometa suicídios na vida. Essa palavra pode transformar a sua vida. Não tome decisões precipitadas na vida. Não dê com os pés pelas mãos. Não haja com a emoção. Cuidado com os sentimentos do teu coração. Essa palavra te dá estrutura para você vencer o dia mal. Deseja a Deus ardentemente. Enquanto eu não desejar a Deus ardentemente, eu nunca serei. Ele nunca será achado por mim. E eu nunca terei amizade de verdade com Deus. Deixa eu dizer isso aqui, irmão, que Deus colocou no meu coração. Tudo, absolutamente tudo, Deus colocará no lugar as coisas direitinho. Amém. Glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui com muito carinho. Deus vai colocar as coisas tudo no lugar direitinho. Tudo que está fora do lugar, aquele que um dia parou o sol, parou a lua, parou o planeta, parou tudo, a galáxia inteira. Porque não para o sol. Diz a Bíblia que o profeta disse: sol para, detenha para, lua para aí. Mas não foi o sol, não foi a galáxia inteira, toda a engrenagem travou. Tudo travou. Aquele que parou o sol, parou a lua, é o mesmo Deus que pode parar o mundo inteiro para fazer algo na tua casa, para transformar a tua vida, para mudar a tua história. Aleluia! Não se desespere, confia no Senhor. Deus irá colocar as coisas no lugar. Louvado seja Deus. Obrigado. Deus vai colocar as coisas no lugar. Amém. Glória a Deus. Porém, deixe que Ele o faça. Deixe que Ele o faça. Não faça você. Não ponha a mão. Não tente consertar aquilo que só Deus pode consertar. Não tente melhorar aquele a quem só Deus pode melhorar. Se você entregar na mão dele, deixa que Ele faz. E bem feito. Tem uma palavra de Deus no teu coração aqui. Deseje a Deus ardentemente. Ardentemente. A Bíblia Sagrada diz, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite materno, não falsificado, o materno, o original. Desejai ardentemente. Já viu aquela criança que acabou de nascer, ou 2, 3 dias está mamando no peito da mãe, e a mãe sem querer deixa esse rapaz desesperado procurando leite? Desejai ardentemente, e gruda nos seios da mãe enquanto está fazendo buraco, puxa, suga de um jeito que a mãe tem que comprar aquele suportezinho para colocar no bico do peito, e tanta vontade.
desejai o leite, esse leite, ardentemente. Quando fizeres assim, e quando fizeres assim, eu te ouvirei, diz o Senhor. Eu quero liberar uma palavra de Deus no teu coração aqui, mulher. Deus não vai deixar faltar chuva na tua casa. Deus vai providenciar toda a tua necessidade. Descansa no Senhor, confia nele, porque Ele sabe o que faz. A tua vida está escondida em Deus. Ele conhece os desejos mais profundos do teu coração. Nem a sua mulher conhece, nem o seu marido conhece, nem o teu pai, nem a tua mãe. Ele conhece. E eu vou mais além, nem você conhece. Nem você se conhece direito. Agora Deus sabe tudo que você precisa e tudo que você quer. Deixa eu dizer isso aqui. Não se vingue. Não se vingue. Não se vingue. Nunca pague com a mesma moeda. Não dê o troco. Nunca se vingue de ninguém. Deus nunca quis se vingar de você, e nem de mim. Imagine se Ele decidisse se vingar de mim. Acabou. Não precisa fazer nada, basta. Leva. Mole, pega o corpo, leva embora. Não se vingue, irmã. Não pague com a mesma moeda a ninguém. Deus quer que você viva em paz. Deus quer que você viva em paz consigo mesmo. Consigo mesmo, com a sua própria consciência. Eu vou repetir essa pergunta aqui. Como é que está a sua consciência para com Deus? O nosso Deus, Ele é Deus de aliança. O que quer dizer isso? Ele faz uma aliança com você, e você faz uma aliança com Ele, e essa aliança não pode ser rompida. O que você falou para Ele há um ano atrás, Ele está levando em conta, né, agora? Porque da mesma maneira, o que Ele disse há mais de 4.000 anos atrás, Ele está levando em conta, Ele cumpre, Ele vela pela palavra dEle, diz aqui. Tudo que você falar para Deus, Ele leva em conta. Quando você estiver adorando a Deus e louvando e dizer: Senhor, pode levar tudo que eu tenho, Ele leva em conta. Presta atenção. Senhor, eu te amo, pode contar comigo, eu me rendo a Ti, Senhor. Ele está levando em conta. Eu estou me colocando à disposição. Ele está levando em conta. Peraí, ela disse que se colocou à disposição. O que mais você? Ela falou que se rende, que ela confia. Está levando em conta. E isso é bom para você. Isso não é para Ele te pegar depois, não. Isso é para a saúde da tua alma. Eu vou dizer isso aqui. Deus quer te ver bem. Deus quer que você viva em paz. Diz a Bíblia Sagrada, pela boca do profeta Jeremias: eu cumprirei sobre vós a minha palavra. Irmãos, creia na palavra de Deus. Tudo que Ele falou ao meu respeito, ao teu respeito, em tempo oportuno vai acontecer. Não rompa com a promessa, não rompa com a aliança. Deus é Deus de aliança. Sem alianças, Deus não trabalha. Sem alianças não tem compromisso, não há amizade com Deus. Jesus disse para os discípulos: vós sereis os meus amigos, se, está na condicional, se fizerdes o que eu vos mando. Pense nisso. Pense com muito carinho nisso. Primeira coisa, não deseje nada além daquilo que está na mão de Deus para você. Segundo lugar, deseje a Deus. Deseje a sua presença, mas de maneira ardentemente. Você já viu aquele cachorrinho que fica preso um mês inteiro na corrente? 2 meses inteiros, você sabe disso.
Quando você abre o portão da casa, ele sai disparado. E corre, e vai lá no canto, atravessa a rua e vem com um rabinho balançando. Desejo de correr. É isso que seja como se você estivesse preso pelas coisas dessa vida. E Deus está dizendo: se você quiser, eu abro a porta, eu abro o portão para você. Ardentemente, quero correr. Como diz o profeta, correndo para ti, Senhor. Deixa eu te dar para você, eu já mudo. Corra, mas corra na direção do Pai. Você está correndo muito na sua própria direção, na direção do seu sonho, do seu projeto e dos seus ideais. Corra à direção dos braços do Pai. Você vai ver que você vai sentir uma paz que ninguém tem, ou que só aqueles que andam na presença de Deus podem ter. Em terceiro lugar, Deus coloca algo no meu coração aqui e mandou te dizer nessa noite: pare de procurar. Pare de procurar. Você já sabe o que deve ser feito. Sabe o que a gente precisa? Toda igreja precisa, todo ser humano precisa de uma direção de Deus. Eu não preciso de uma palavra bonita, preciso de um louvor bonito, preciso de uma pregação teologicamente bem explicadinha. Não preciso nada disso. Não preciso de um mestre da teologia vir aqui. Eu preciso de uma direção de Deus para a minha vida. E se Deus me der uma direção, é nessa direção que eu prosperarei, diz a Bíblia. E se fizeres assim, eu te ouvirei. A graça nos dá uma lei, e o que Deus espera é que nós venhamos obedecer. Deus coloca algo no meu coração e eu vou repetir esse mesmo algo. Pare de procurar. Pare de procurar. Você já sabe o que precisa ser feito. Pastor, me dá uma direção. Você já tem a direção. Pastor, ora para mim porque eu não sei, estou perdido. Você já sabe o que precisa ser feito. Você já sabe. Chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Seja dependente de Deus. Deus te chamou para viver de vitória em vitória na presença dEle. Porque não existem vitórias longe de Deus. Não existem vitórias. Se você não sabe o que precisa ser feito, deixa eu te dar uma dica. Vou dar uma historinha para você aqui. Conta-se que certa feita teve uma reunião na carpintaria. O martelo, o serrote, o parafuso e a lixa. E o martelo presidia e dizia: nós precisamos de mudar algumas coisas aqui dentro. E aí a lixa, o parafuso e o serrote disse: você tem que abrir mão do carro que você tem. Mas por quê? Ele disse: você só vive batendo. Muito duro, o tempo todo, só batendo, o tempo todo golpeando. E o martelo disse: tudo bem, eu aceito. Mas também pediu que fosse expulso o parafuso. Por quê? Porque ele dá muita volta, tem que chegar onde quer. E o parafuso disse: tudo bem, eu até aceito a acusação, é verdade. Mas com a condição de que a lixa também seja expulsa, porque ela é muito áspera na tratativa com a gente, e a briga o tempo todo para lá. Eu saio, mas só se o serrote se renunciar também, porque ele fica o tempo todo cortando a gente, ele não espera, ele entra no meio e desbastando, e eles, aquela briga, de repente chegou o marceneiro, e o marceneiro usou o serrote, usou a lixa, usou o parafuso e usou o martelo. E no final teve um móvel, aquele móvel bonito. Quando o carpinteiro foi embora, eles se reuniram de novo. Vem aqui, minha gente. Chegamos a uma conclusão. Prestem atenção, senhores.
Ficou demonstrado nessa tarde que todos nós temos efeito, é verdade. Mas o carpinteiro usa todos. Ficou demonstrado que todos nós temos defeito, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades e não com os nossos defeitos. Deixa eu dizer isso para você, meu irmão. Você pode ter defeito, você pode ter desqualificações para tantas coisas, mas o carpinteiro, o Senhor, usa as suas qualidades. Ele vê quem você é na essência e Ele conta com você nessa carpintaria. Por mais que você bata, por mais que você seja áspero às vezes, ou dê muita volta demais para dizer o que quer e para resolver os problemas, o Senhor nos olha com os nossos pontos valiosos e Ele trabalha com a gente assim. Eu quero terminar dizendo: você é importante para Deus, você é fundamental no reino de Deus, você faz parte do projeto de Deus. Você pode ser um fracasso para você e para os outros, mas para Deus você não é. Para Deus você tem valor. Eu vou dizer isso aqui: Deus está edificando casas aqui nesta noite. Deus está edificando vidas aqui neste lugar. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história, para transformar você. E eu vou dizer outra coisa, vou dizer a mesma coisa de novo: se fizeres assim, eu te ouvirei, diz o Senhor. Tem uma direção de Deus para você nesse lugar. Se fizeres assim, eu te ouvirei, diz o Senhor. Olhe para o teu ponto forte, não olhe para os teus fracassos. Deixa eu te dizer isso aqui: você é útil, e o que Deus tem para você, só você pode bloquear. A minha oração nessa noite aqui é que Deus venha abençoar o teu lar e a tua casa, e que os desejos do teu coração estejam integrados, atrelados aos desejos do coração de Deus para a tua vida. Não se deixe ser consumida. Não se deixe ser consumido. Chega mais perto de Deus. Mais perto de Deus quer estar. Deseje ardentemente, como uma criancinha que deseja o leite da mãe. Ardentemente. Só desejar não basta, tem que ser ardentemente. Deixa eu contar uma história rápida aqui para você. No ano de 2003 aproximadamente, não me lembro exatamente, havia me sobrado um valor de R$1.900, quase R$2.000 no bolso. E eu queria comprar uma moto há muitos anos, planejando comprar uma moto, vou comprar uma moto. Esconder que seja aquela bem, só para mim resolver algumas coisas aqui e outra ali. R$2.000 aproximadamente, 1.900 de alguma coisa. Falei, vou comprar minha moto. Agradeci a Deus pelo dinheiro. Quando eu fiz amor, eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu condições e eu estava orando e o meu coração na hora fechou. E Deus falou no meu coração: você não vai comprar a tua moto, porque a tua moto não é minha moto para você. Eu peguei aquele dinheiro e obedeci à voz de Deus. Parece loucura. O tamanho do teu investimento é da mesma maneira que Deus vai investir em você. Eu estou dando um exemplo, não estou falando para você fazer isso. Ouça a voz de Deus no teu coração. Eu peguei aqueles 1.950, quase que R$2.000, e comprei de material de Bíblia. Loucura, né? Você faria isso? Hã? Posso ouvir amém? Igual o pregador, posso ouvir amém, irmão? Posso ouvir aleluia? Eu sei que tem gente que faz muito mais do que isso. Isso é só um exemplozinho. Isso aqui é fichinha, irmão. De gente que faz. Não estou nem relacionado a dinheiro, eu estou falando de atitude, de pessoa para pessoa, etc. Quando eu cheguei em casa com aquelas 2 caixas abarrotadas, que estava tudo doendo meus ombros, de Bíblia, de livro, um monte de coisa, a Nélia disse: o que é isso? Eu falei: é Deus. Uma vontade de ouvir, de aprender. E de lá para cá, crescendo. Eu cresci tanto que ainda estou desse tamanho, mas quero crescer mais.
crescendo, aprendendo. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Deixa eu te dizer isso aqui, eu vou falar uma coisa para você. Chega mais perto de Deus. Não se pode ter comunhão com Deus mantendo-se distante dele. Impossível. Até entre nós é difícil, é impossível. Como que vai ter relacionamento saudável e ter comunhão um com o outro se não se aproxima, se não se fala, se não dá bom dia, boa tarde, boa noite, benção pai, benção mãe, etc. Paz de Deus, paz do Senhor, paz de Cristo. Não se aproxima, não senta na mesa para conversar. Não se pode ter comunhão com Ele. E deixa eu te dizer isso aqui: a intensidade dos nossos desejos indica, escuta isso, um pouco da nossa natureza e um pouco do quanto nós temos crescido, o tamanho do nosso crescimento que nós estamos desenvolvendo na presença dele. Eu vou repetir: a intensidade dos nossos desejos indica um pouco da nossa natureza e o quanto nós estamos crescendo na presença de Deus. Querido, deixa eu terminar dizendo: o meu Deus, o teu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as tuas necessidades. Descanse em teu coração. Acredita no Senhor, na palavra dEle. Acredita em Deus, porque tudo que Ele tem para você é teu e ninguém pode tirar.